Imagina você sendo criança de novo. E você tem um sonho. Um sonho difícil, mas nada impossível. Você quer ser escritor. Mas seus pais te odeiam demais para que você possa seguir os seus sonhos. É aqui que começa a história do homem que salvou as histórias do Homem-Aranha. Joseph Michael Straczynski. Ele foi o principal escritor do Homem-Aranha no início dos anos 2000 até 2007, sendo uma das pessoas que mais ficou por tempo escrevendo a história de um personagem da Marvel. Mas antes da gente cair de cabeça na run dele, a gente precisa saber da história dele. E sim, a história de vida do Straczynski é o motivo principal do porquê as histórias do Homem-Aranha foram tão boas nos anos 2000. Podemos dizer que até foi coisa do destino. O Straczynski tinha uma vida muito difícil e complicada. Ele era filho de uma prostituta e um nazista. Sim, ele era filho de um nazista, e isso não é uma piada. Ele nasceu em 17 de julho de 1954, em Nova Jersey, e ele teve uma das infâncias mais miseráveis que você pode imaginar. Seu pai, como muitos já devem imaginar, não era coisa muito boa. Era um homem extremamente abusivo e violento, e que o espancava muito quando ele era criança. Sua mãe não era muito diferente, ela tentou assassinar o próprio filho 2 vezes. Meu Deus, Bruce, pode piorar a vida desse homem ainda mais? Pode sim. Sua avó era nazista e incentivava o racismo e outras coisas nojentas para que seu filho fizesse, e ainda o incentivava a espancar os outros. O próprio Straczynski dá detalhes sobre a sua vida na autobiografia Se Tornando o Superman de 2019. Embora ele tivesse uma vida muito complicada, o Straczynski, para não se afundar em raiva e depressão ou até mesmo poder se tornar um monstro igual seu pai, ele ainda quando era criança tinha uma coisa que o distraía, o que tirava ele daquele mundo, o que deixava mais calmo, era a leitura, quadrinhos. E adivinha qual era o quadrinho favorito dele quando era criança? Sim, o Homem-Aranha. Porém, seu pai odiava esse tipo de literatura, ele odiava gibis e tudo, e proibia o pequeno Straczynski de ler. Porém, o garoto continuava lendo escondido, se inspirando naquele personagem que tinha uma vida tão complicada quanto a dele. E claro, diversos outros gibis também estavam no meio, inclusive do Superman. E ele guardava tudo aquilo em uma caixinha e chamava de quadrinhos do Joe. Porém, quando seu pai encontrou essa caixa, ele a destruiu, com todos os seus gibis, com todo o mundo que fazia o Straczynski se distrair. E ainda disse para o próprio filho que o mesmo jamais iria realizar seus sonhos, que ele jamais iria se tornar um escritor, e muito menos escritor de quadrinhos. Isso nunca ia dar dinheiro para ele e ele ia morrer sozinho e miserável. E por muitos anos, o Straczynski foi obrigado a ouvir isso na sua infância, até vir seu ensino médio, e ele ter duas professoras que acabaram incentivando ele. Elas viram suas histórias e o jeito que ele escrevia e simplesmente acharam incrível, e as mesmas disseram que ele tinha que investir nesse caminho. Aliás, o próprio Straczynski disse que se não fosse por essas duas professoras, ele jamais teria realizado seu sonho. Aliás, uma curiosidade, esse é um dos motivos principais do porquê o Peter Parker, escrito por ele, é um professor que incentiva muito as crianças, dá um ar de esperança para elas. É justamente por causa dessas duas professoras que incentivavam ao Straczynski não desistir de seus sonhos. Eu falei que a história de vida dele tem muita coisa que literalmente ele colocou nas histórias que só melhorou o personagem. É destino. Porém, uma noite, enquanto Straczynski estava na Califórnia, ele foi espancado por uma gangue. Inclusive, quase abriram ele com facadas. Ele literalmente ia morrer. Porém, depois de se recuperar, ou mesmo indignado com tantas coisas ruins que aconteciam em sua vida, ele disse para si mesmo que nada iria impedir ele de realizar o seu sonho. E depois disso, sua vida mudou. Ele começou a fazer roteiros de diversos desenhos e séries de TV. Porém, o seu primeiro grande sucesso veio com a série de ficção científica chamada Babylon 5, que muitos de vocês nunca devem ter ouvido falar, até porque é uma série que nunca foi passada na TV aberta aqui no Brasil. A série lá nos Estados Unidos teve muito sucesso e foi o que escalonou a carreira do Straczynski como escritor e roteirista de histórias. O homem estava tão feliz que até tinha feito uma empresa de quadrinhos, chamada de Quadrinhos do Joe. Sim, ele fez isso em homenagem à sua caixa destruída. Mas tá, agora que a vida do Straczynski estava ficando melhor, como é que tava o Homem-Aranha? Ah, meus amigos, anos 90, né? Tava uma merda. Antes da virada do milênio, o maior personagem da Marvel tava indo bem mal.
Depois da famosa saga do clone, de 1994 até 1996, a editora tentou reorganizar tudo com o escritor Howard Mackey. Inclusive, eles zeraram as edições do Homem-Aranha na época. Esse cara é odiado pelos fãs com todas as forças. Mas, Bruce, o que esse cara fez que as pessoas odiaram ele tanto? Bom, o relacionamento do Peter com a Mary Jane era totalmente conturbado. Eles fizeram o Peter trair a Mary Jane. A Mary Jane foi explodida num avião. A Tia May era basicamente insuportável e até mesmo em algumas edições ela era racista. E o Peter beijou uma garota de 15 anos de idade que tinha um design totalmente sexualizado. Como eu disse, anos 90. Uma época muito conturbada nos quadrinhos. E para que o Homem-Aranha, obviamente, não acabasse falindo, a Marvel precisava fazer alguma coisa. Axel Alonso, que era o editor sênior na época do editorial da Marvel, estava ouvindo falar de um cara que estava se destacando bastante na parte de histórias, que era justamente o nosso querido Straczynski. Com isso, ele decidiu dar uma proposta para ele e convidar o Straczynski a finalmente escrever uma grande história de super-herói e trazer ele para Marvel. E assim, Straczynski finalmente realizava o seu sonho de infância: escrever histórias de super-heróis. E o mais importante, ele ia estar encarregado pelo Homem-Aranha. E assim começa a história do Straczynski escrevendo o Homem-Aranha, especificamente em 2001. E o homem veio para revolucionar. Ele queria trazer uma dramatização muito grande para o personagem, queria adicionar novas coisas, novas camadas e alterar a mitologia do Homem-Aranha para todo sempre, o que acabou dando muito certo. A sua história, chamada Coming Home, que no Brasil ficou conhecida como De Volta ao Lar, trazia algo muito diferente e interessante. E se fosse o destino que fez o Homem-Aranha de fato existir? O personagem Ezequiel é apresentado transmitindo isso para o Peter Parker. Embora nunca seja explicitamente confirmado, o quadrinho trabalha dessa suposta entidade aranha ter escolhido o Peter como seu representante e escolhido. A história mexia em tudo da mitologia do Homem-Aranha, trazendo um novo ar para o personagem nunca visto antes. Muitos fãs gostaram disso, mas muitos fãs também acabaram não curtindo muito essa parada de Totem-Aranha. Porém, as vendas não mentiam. Era um sucesso absoluto, e também era algo novo e bem escrito, diferente dos anos 90, sem contar nos novos vilões feitos pelo Straczynski, Morlun e Chantra caçando o Homem-Aranha e fazendo ele lutar usando 100% da sua capacidade. Era algo brutal, incrível, o Homem-Aranha tendo que usar 100% da sua força, um trabalho digno de um prêmio. Inclusive, a história do Morlun, De Volta ao Lar, ganhou um prêmio Eisner de melhor quadrinho feito daquele ano, ou seja, o Homem-Aranha havia voltado no começo dos anos 2000 com força total. Eram os filmes do Sam Raimi, era o Homem-Aranha Ultimate escrito pelo Bendis e, é claro, era o Homem-Aranha do meio-meia sendo escrito por Straczynski. Quem cresceu com o Homem-Aranha nos anos 2000 cresceu possivelmente com a melhor fase já feita do personagem de todos os tempos. Você tinha desenhos incríveis, você tinha um filme muito bom, você tinha quadrinhos incríveis. Os fãs do Homem-Aranha dos anos 2000 foram os mais abençoados em conteúdo de qualidade. Sem falar nos jogos, né? Mesmo com essas paradas sobrenaturais que não agradavam assim tanto todos os fãs, o Homem-Aranha estava mais maduro, ele estava mais bem escrito e estava mais moderno. Straczynski havia reformulado não somente Peter Parker, mas também a Mary Jane e a Tia May, fazendo as versões dessas personagens que muitos consideram as definitivas. E não somente delas, mas também a versão definitiva do próprio Peter Parker. Tudo o que representa esse personagem é trazido aqui. Mesmo quando o Peter está tendo diversas dificuldades, ele continua tentando salvar as pessoas e fazer o bem, não importa o que aconteça. E as batalhas que são extremamente difíceis para ele, sempre é mostrado como o Peter é forte, como o Peter sempre está tentando se superar e usar todo o seu potencial contra esses vilões. A luta contra o Morlun é o maior exemplo disso. Nessa época, quando o Peter apanhava, não era para vilão lá do C, igual hoje em dia ele é humilhado e tratado feito um cachorro por personagens como Lápide. Negativo. Na run dos anos 2000, ao invés de ele ser humilhado por vilões categoria C, o Peter batia de frente de igual para igual com personagens extremamente fortes. O Homem-Aranha não só respeitado na sua essência, mas também na sua força. Inclusive nessa run a gente tem muito mais do Peter do que do Homem-Aranha de fato, e isso não é algo ruim. A gente tinha muito mais da parte humana sendo mais desenvolvida. O Peter se torna um professor aqui. Sim, a parada do Peter ser um professor é
da Randall Straczynski, o que era simplesmente genial. O fato do Peter ainda trabalhar com ciência e poder ajudar crianças era perfeito pro personagem, gente. O talento do Peter sempre foi com ciências, o sonho do Peter sempre foi trabalhar com esse tipo de coisa, mexer com física, mexer com química, ensinar esse tipo de coisas. Então, ver o personagem basicamente trabalhando com coisas que ele ama e ainda para ajudar justamente as crianças é algo perfeito para o personagem. O Peter se sente motivado em dar aula depois de ver um aluno sofrendo bullying. Ele se viu no garoto e decidiu tentar ajudar o máximo de crianças possíveis pela educação. Cara, isso é simplesmente incrível. Ele faz a diferença na vida dessas crianças. Diversos arcos são muito bem trabalhados e para mim, na minha opinião, é a melhor parte e a melhor coisa da Randall Straczynski. Ver o Homem-Aranha e o Peter em si tentando ajudar seus alunos com seus problemas pessoais. Ele tá tentando ajudar não só como professor, mas como Homem-Aranha também, o que acaba levando diversos problemas que muitas pessoas passam na vida real. É muito humano essa relação que o Peter tem com seus alunos. E os alunos do Peter têm diversos problemas assim, que diversas pessoas podem ter na sua vida. Problemas envolvendo vício de drogas, problemas de bullying, abandono e diversas outras coisas da vida. É muito real, é muito humano o jeito que a narrativa desenvolve a relação do Peter com os seus alunos, inclusive do próprio Peter como Homem-Aranha, porque os seus alunos têm visões diferentes, tanto do Peter como do Homem-Aranha, e pra mim é o maior charme dessa run. Eu amo demais a interação do Peter com as crianças, cara. É inegável que o Straczynski fez essa homenagem às suas professoras de infância, que o incentivavam a ir atrás de seus sonhos. É justamente isso que o Peter faz quando trabalha de professor na Randall Straczynski. Ele incentiva as crianças não só a serem melhores pessoas, mas irem a realizar os seus sonhos, custe o que custar. Só que o homem não fez só isso não, tá? Mais arte envolvendo Homem-Aranha. Ele revolucionou a Mary Jane e seu relacionamento com o Peter. Enquanto o babaca do Howard, no final dos anos 90, fez os dois se separarem e, bom, queria explodir a Mary Jane no avião. E não, ela não morreu, tá, gente? Ele só queria fazer suspense que matou a personagem. O Straczynski, por outro lado, começou a trabalhar uma forma para os dois voltarem e reatarem o seu relacionamento, porém de forma mais lenta e muito bem feitinha. A reunião dos dois é simplesmente muito satisfatório de se ver, é muito lindo ver os dois juntos de novo, o jeito que a Mary Jane pensa no Peter, o jeito que o Peter fica pensando na Mary Jane, o jeito que as quadrinizações mostram o sentimento que os dois personagens sentem um pelo outro, ou como não importa o que aconteça, o Peter sempre vai estar pensando na Mary Jane. Mostrar pra gente que a vida dela de modelo não deixa ela feliz e que ela gostaria de fazer outras coisas, o que inclusive vai fazer ela ir pra uma carreira de atriz, o que acaba deixando ela muito melhor, inclusive. Aliás, é muito bom também citar aqui que existe um arco só dedicado para os dois chamado Até que as Estrelas se Esfriem, onde basicamente essa história deixa implícito que o Peter vai continuar amando a Mary Jane mesmo que os dois não estejam juntos. A química dos dois era simplesmente algo que nunca havia sido feito antes, tipo, mais de 30 anos de história de Homem-Aranha e nada havia sido feito parecido com a Mary Jane do Straczynski. Esse escritor fez com que ela fosse o amor definitivo do Peter Parker. E claro, não podemos nos esquecer da Tia May. Nos quadrinhos antigos, ela era mais uma ferramenta de roteiro e não servia pra muita coisa. Ou a véia tava morrendo, ou a véia tava falando merda. Não tinha meio termo, cara. Mas na Randall Straczynski isso muda por completo. Aqui temos uma Tia May mais esperançosa. Sabia que queria ajudar os outros, pois ela sabe muito bem o significado de sofrer, de perder as pessoas que a gente ama. Uma coisa que era simplesmente genial na Randall Straczynski é que ele dedicava edições inteiras, não só envolvendo Homem-Aranha e Peter Parker, mas justamente uma edição inteira só de Mary Jane e só da Tia May, mostrando do dia delas, do que elas pensavam, dos problemas dela, das dificuldades que elas tinham no dia a dia, fazendo o leitor se aproximar mais ainda dessas personagens e até mesmo fazendo a gente ver a complexidade que elas estavam começando a ter, coisa que nenhum escritor naquele momento havia feito. E sabe o que é melhor? Tava dando certo, as pessoas estavam comprando as HQs para ver não só o desenvolvimento do Peter como Homem-Aranha ou na interação do Peter com as crianças, mas também para ver a Tia May e a Mary Jane.
Straczynski faziam essas personagens evoluírem e fazia elas serem muito reais. Além dos personagens principais da vida do Peter, o Straczynski fez coisas novas e trouxe outras visões para o personagem. Isso é perfeitamente visto no personagem Ezequiel. O Ezequiel era para ser uma metalinguagem do Peter, especificamente o que o Peter se tornaria se ele usasse seus poderes para benefício próprio. Ver o que de fato o Ezequiel é durante as edições e ver até mesmo como a visão dele sobre o Peter envolve diversas camadas e até mesmo inveja, fez esse personagem ser uma das melhores adições dessa run e uma das melhores coisas que veio do Homem-Aranha moderno que a gente teve nesses últimos 25 anos facilmente. A maioria dos problemas que o Homem-Aranha enfrenta são pequenos e urbanos, o que deixa as histórias muito mais interessantes. Tem dias que aparece um Morlun da vida que quer ter um duelo de Dragon Ball Z com Peter, mas ainda assim a maioria dos vilões era algo muito mais pé no chão. A gente tinha personagens envolvidos com tráfico de drogas, gangues, vilões novos aparecendo e, claro, vilões antigos também dando uma retornada às vezes aqui e ali. Mas o Straczynski realmente levava o pé da letra o nome Amigão da Vizinhança. Tudo que o Peter faz realmente parece que tá numa vizinhança. A Nova York é muito viva, a interação do Homem-Aranha com os civis é simplesmente incrível. Tudo parece real e é bem feitinho. Não tem como você não se apaixonar por tudo que tá acontecendo. É sério, gente, o Peter tá comendo um cachorro quente com o Loki, cara. Isso aqui é cinema demais. Com o fim dessa primeira fase maravilhosa do Straczynski, junto da arte do John Romita Jr., entra a segunda fase dele escrevendo Homem-Aranha, que vinha com a arte do Mike Deodato, que inclusive era brasileiro. Em meados de 2005, Straczynski lança a famosa, a polêmica história Pecados Pretéritos. E eu sei o que você deve estar pensando nesse exato momento. Como é que um cara que escreveu Pecados Pretéritos e futuramente vai escrever One More Day, salvou o Homem-Aranha ou escreveu possivelmente a última melhor época que o Homem-Aranha teve nos quadrinhos? Como isso é possível? Calma, que a explicação é muito simples. Eu sei que muitos de vocês que não leram esse gibi, ou até mesmo que escutam por terceiros, acreditam que o Straczynski é o responsável por essa abominação. Mas ele não é. Pecados Pretéritos era para ter uma história completamente diferente da que a gente acabou tendo. Porém, o principal plot twist que iria acabar acontecendo na história era que justamente o Homem-Aranha e Gwen Stacy tiveram filhos. Essa ia ser possivelmente a segunda maior alteração que o Straczynski havia feito no Homem-Aranha. Porém, o diretor-chefe da Marvel, Joe Quesada, não aprovou a ideia, justamente porque ele era contra Peter Parker ter filhos. Joe Quesada é um personagem um pouco importante nessa história do Straczynski, pelo menos na época que ele estava na Marvel. Joe Quesada sempre alterava muitas histórias do Straczynski quando envolviam um amadurecimento muito grande, ou coisas que envolviam Peter Parker ser pai, ou coisas que deixariam o personagem com um ar muito mais de adulto do que de jovem adulto que acabou de sair da universidade. Se você quer mais detalhes sobre o Joe Quesada e das suas motivações, você pode aqui assistir o meu vídeo, O Maior Vilão do Homem-Aranha, que lá você vai entender perfeitamente do porquê esse cara é simplesmente o maior monstro que aconteceu na história do personagem. Eu não vou citar aqui no vídeo porque eu vou estar basicamente repetindo coisas que eu já disse lá naquele vídeo. Bom, com essa grande alteração que o Joe Quesada acabou fazendo, onde ele basicamente fez com que a história, a Gwen Stacy não teve filhos com Peter e sim teve filhos com o Duende Verde em si. Os fãs do Homem-Aranha naquela época odiaram tudo que havia naquela história, inclusive o próprio Straczynski, e o Straczynski teve que se resolver nos 30. A história foi alterada e ele tinha que agora trabalhar com uma coisa que ele não tinha feito. Depois dessa fase conturbada, a gente tem uma fase que eu acho muito bacana, que é justamente do Homem-Aranha nos Novos Vingadores. Naquela época, o Peter finalmente estava com os Vingadores em si, ele era realmente um membro oficial, junto com o Wolverine, Luke Cage, os personagens da Marvel ali. Era uma nova formação realmente para a equipe. Inclusive o Sentinela estava nessa formação. Além de a gente ter aventuras do Homem-Aranha nos Vingadores, a gente tinha agora mais contato desses personagens com o Homem-Aranha na revista de fato principal do personagem. Então o Straczynski, ele mostrava muito mais ali da relação do Peter com esses personagens, mostrava do Peter tendo que enfrentar vilões dos Vingadores, e era uma fase muito bacana porque a gente tinha basicamente o melhor dos dois mundos. A gente tinha uma aproximação maior do Peter com o Capitão América, a gente entende do porquê o Capitão América é basicamente o maior ídolo dele ali no momento. A gente tem uma aproximação muito mais forte do Peter com
com o Tony Stark, e isso é muito importante justamente por causa de Guerra Civil. E a melhor parte da coisa dos Novos Vingadores era que o Peter agora estava morando na Torre dos Vingadores, ou seja, aquela era a nova casa dele. Logo tempo depois da fase dos Novos Vingadores veio a saga O Outro, mas essa saga não foi escrita somente pelo Straczynski. O Peter David, o criador de 2099, também participou do roteiro e mais alguns outros escritores. Mas é sempre bom citar, né? E logo em seguida vem, eu acho que a melhor fase dessa segunda parte do Straczynski, que é justamente a parte da Guerra Civil. A gente começa a ver, pelos olhos dele, o como é doloroso ele ter que enfrentar alguém como o Capitão América, como é doloroso ele saber que amigos dele, como o Tocha Humana, o Demolidor, Luke Cage, Punho de Ferro, toda essa galera que sempre teve contato com ele, agora não tem mais, porque eles estão divididos e ele está do lado de um Homem de Ferro, onde aos poucos é trabalhado o como a relação dos dois começa a desgastar muito, porque o Peter tem visões muito diferentes da do Tony Stark. Era um arco muito maduro, um arco que você realmente ficava vidrado e não sabia o que podia acontecer na época, justamente porque Guerra Civil não só mudou a vida do Homem-Aranha, mudou o universo Marvel por completo, inclusive para pior, na minha opinião. E é claro, o relacionamento do Peter com a Mary Jane e a Tia May era mais humano e mais real do que nunca. Inclusive, como eu disse, consequências eram muito grandes nos arcos do Straczynski, o que fez o arco Back in Black existir, sendo um dos arcos mais sérios envolvendo o personagem, a ponto de literalmente o Homem-Aranha quase tirar a vida do Rei do Crime pelo que ele havia feito com a Tia May. É um dos arcos que você fica mais ali atento a todo momento, porque você não sabe quem o Homem-Aranha pode realmente acabar tirando a vida. Porque aquele não é um Homem-Aranha mais se segurando. Aquele é um Homem-Aranha que está disposto a acabar com qualquer um que está na frente dele. Isso aqui é simplesmente insano de bom. E assim, tudo termina em Back in Black, levando para One More Day. O arco do Straczynski mudou o Homem-Aranha para sempre, não só pela sua mitologia, mas também pelo fato de ele ter sido o último bom escritor do Homem-Aranha que a gente teve. Ele respeitava o personagem de uma forma nunca antes vista, até porque o sonho dele havia sido realizado. Um homem que tinha uma vida extremamente complicada, colocou tudo de ruim que havia acontecido em sua vida como uma motivação para continuar vivo e lutando. Se inspirando no seu herói favorito de todos os tempos, ele só queria transmitir para todas as pessoas que iriam ler aquele personagem um sentimento para nunca desistir. Até porque o Straczynski sempre esteve destinado a escrever o Homem-Aranha. Existem muitas coisas que ficaram fora daqui do vídeo, até porque se eu falar de tudo que acontece na run, vai ficar 5 horas muito fácil, cara. Sou uma pessoa que recomenda a leitura, então leiam a run do Straczynski. Eu garanto que vocês vão amar muito ela. Com o sucesso que o Straczynski teve na Marvel, é óbvio que ele acabou escrevendo outras coisas também. E outras histórias de destaque que eu recomendo dele são o Surfista Prateado Requiem, que para muitas pessoas é a melhor história do Surfista Prateado. Então recomendo muito, que vocês vão amar. E é claro, a fantástica run do Thor, escrita pelo Straczynski. E é claro, depois da polêmica de One More Day e Joe Quesada, o Straczynski acabou saindo da Marvel. Com isso, anos depois ele pôde finalmente escrever para o seu segundo ídolo, o Superman. E hoje em dia a Marvel trouxe de volta o Straczynski para escrever uma minissérie do Homem-Aranha, porque a Marvel gosta de dar falsa esperança para seus fãs. Quis fazer um vídeo hoje totalmente dedicado para esse homem, que literalmente fez a minha infância junto do Bendis quando eu li Homem-Aranha. Em meados de 2008 eu era um pequeno Bruce que amava ler as revistas do Homem-Aranha. Eu cresci literalmente com as melhores versões possíveis do personagem. Como literalmente o Straczynski colocava partes da sua vida no personagem para inspirar os leitores a não desistirem igual ele não desistiu, faz de longe ele ser o escritor mais especial que o Homem-Aranha já teve. Ele é de fato uma inspiração pra muita gente. Esse foi o vídeo de hoje, eu tava prometendo esse vídeo faz um bom tempo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e é claro, hype o vídeo, porque se você hypar o vídeo, você vai ajudar muito mais aqui o canal e vai ajudar as pessoas também a encontrarem o vídeo. Engajamento, quanto mais vocês comentam, mais engajamento você dá aqui pro canal. Então muito obrigado por todos que estão apoiando essa fase, eu fico muito feliz com tudo mesmo. Muito obrigado por terem me escutado e até a próxima.